mais um momento bem bacana. Vamos lá, direto ao Catar. Agora, a energia da Copa. Direto do Catar. Opa! Direto do Catar. Direto do Catar, alô, André Hernan! E a seleção, André? Fala, galera da Energia 97, Energia em Campo. André Hernan falando aqui diretamente do Catar. Treino da seleção brasileira, segundo aqui no Catar. Já foi um treino diferente do que a gente viu ontem, hein, meus amigos? Ontem foi aquela coisa aberta, familiares, patrocinadores. Tite trabalhando ali só uma bolinha parada defensiva por causa da altura da Sérvia, né, dos jogadores, do estilo de jogo do adversário do Brasil nessa estreia da Copa do Mundo. E agora a parada foi um pouco diferente, né? Nem os convidados, muito menos os familiares ficaram para assistir o treino. Aqui o estádio tem uma parte que é reservada, né, para esses convidados, para esses familiares, e na hora que o Tite começou a atividade, imprensa saiu, né, 20 minutinhos, só o aquecimento, e também esses convidados com os familiares foram para uma ala reservada do estádio, né? Então assim, o Tite quis total privacidade porque começou a trabalhar a questão do time para a estreia da Copa do Mundo. E a gente teve também entrevistas coletivas hoje, né? Richarlison e Rafinha falaram. O Rafinha falou muito da questão da confiança dos atacantes. E aí quando foi perguntado da questão do time em si, né, do time que vai a campo, aí ele falou, pô, vai me derrubar e tal, enfim, quis sair um pouco de lado. E falou também muito da importância da seleção brasileira, do fato de ter muitos atacantes e ter muita alegria, uma mistura de jovens jogadores que estão pela primeira vez numa Copa do Mundo, como é o caso do Rafinha, e jogadores mais experientes. Aí você coloca um Casemiro, um Daniel Alves, um Thiago Silva, o próprio Neymar. E aí o Rafinha, quando foi questionado sobre se a seleção brasileira já tem aquelas dancinhas, aquelas alegrias e todas que os jogadores proporcionam, ele falou assim, olha, confiança, mandou na confiança, falou assim, ó, já tem pelo menos aí 10 dancinhas programadas, independentemente de quem fizer o gol. Ou seja, né, muitos podem achar que é uma questão de esse time aí tá confiante demais, ou então tá certo mesmo, é um time que tem que ir nessa vibe, é uma Copa do Mundo, é um momento diferente, é um clima mais leve de seleção brasileira. Já o Pombo Richarlison é uma das lideranças, né? É um cara de opinião forte, é um cara que não pipoca em pergunta, né? Quando foi questionado sobre aquela publicação que o Neymar fez no Instagram, colocando a 6ª estrela, aí os jornais na Europa começaram a repercutir, um jornal alemão falou assim, olha, é arrogância, o Pombo falou assim, quem falou isso é babaca, enfim, não teve muito assim, papas na língua, e ele se posicionou e disse que defendeu o Neymar, não podia ser diferente, mas defendeu principalmente a liberdade que os jogadores têm de sonhar com a 6ª estrela. Então foi assim, foram entrevistas muito interessantes, assim, mesmo o Rafinha sendo um debutante aí em Copa e tudo mais, né, ele falou inclusive até, vocês não me conheciam antes de ser convocado. Isso é verdade, poucas pessoas conheciam o futebol do Rafinha, que foi muito novo para o futebol europeu, e o Richarlison a gente já conhece mais, é um cara que se posiciona. Então a seleção brasileira que vai fazer mais um treino amanhã, aí é treino totalmente fechado, não vai ter ninguém, só seleção brasileira mesmo no estádio para trabalhar, e aí depois você tem o treino da véspera, que já é um pouco mais leve, e o Tite definindo o time. Aí sim, na entrevista coletiva a gente vai poder perguntar para o técnico da seleção brasileira o que ele pensa desse time. Tendência, vamos falar de tendência? O Tite ele tem gostado dessa ideia de um time um pouco mais para frente. E aí entraria a figura do Vinícius Júnior. Vamos falar de tendência? Pode ser que a seleção mude um pouco e vá para cima mesmo. Mas ali o Tite tem os auxiliares, tem o César Sampaio, tem o Kleber Xavier, que vão ficar buzinando na orelha dele para falar, olha, de repente um time mais precavido, é aquela coisa da estreia. É nesse ponto que está a discussão do time da estreia da seleção brasileira. E eu quero saber de vocês aí. Time aberto, vai para cima, joga como o Brasil, ou de repente numa Copa do Mundo o importante é não levar gols? Um abraço a todos aí, forte abraço a todos. Boa, Hernan. Obrigado, hein, Hernan. Grande abraço aí. Pô, agora tarde pra cacete, né? E fica a pergunta do André Hernan pra vocês aqui, que veio aqui pra gente também em nome de Atacadão, Black Week Atacadão, uma semana de ofertas arrasadoras pra você economizar muito.
Aproveite Atacadão, lugar de comprar barato, e também Betfair. Com Betfair o jogo é outro, aposte agora. Vocês iriam com uma seleção mais ofensiva, onde contaria com 3 atacantes e o Neymar, o quarto homem, vindo do meio de campo? Ou vocês tiram o Vinícius Júnior, jogam o Neymar pra ponta e faz um meio de campo mais com cara de meio de campo, começando pelos nossos coleguinhas de casa, né? Os nossos coleguinhas, o nosso coleguinha... Coleguinhas. O nosso coleguinha Gambá e o nosso coleguinha Porco. Mas, ô Sombra, meu time, tá? Eu jogaria ali com Casemiro, Paquetá e Neymar na armação, Rafinha na direita, Vinícius Júnior na esquerda e o Richarlison de centroavante. Porém, eu acho que nessa briga aí, que tá em aberto ainda pela posição de segundo volante, ou Paquetá, ou numa dessa aí o próprio Fred, ou quem sabe até o Bruno Guimarães, eu acho que o Tite opta pelo Fred justamente por ser um cara mais experiente e com um poder de marcação maior do que Paquetá. Mas, cara, eu iria com o Paquetá, mas o Bruno Guimarães é um cara que me agrada bastante também. Sombra, geralmente o cara que dá entrevista costuma ir pro jogo, né? Eu acho que o Rafinha deve ir pro jogo de titular, mas o meio-campo acho que ele vai fazer com Casemiro, Fred e Neymar. Né? Não, eu não tô perguntando pra vocês como vai. Eu quero saber como vocês preferem. Mais ofensivo, tendo o Neymar como peça de meio de campo? Não, eu prefiro mais ofensivo. Eu gostaria assim, o Fred com o Casemiro e o Neymar na armação, Vinícius Júnior, Rafinha ofensivo, então. Ofensivo, mas ofensivo com o Richarlison de 9 ali, eu jogaria assim. E você, RG, você prefere com o Neymar lá na ponta, sendo um dos 3 atacantes, ou o Neymar puxando para o meio de campo, abrindo espaço para o Vinícius Júnior, sendo mais ofensivo a seleção? Oi. O Tite já tem experiência de Copa do Mundo, o Brasil não pode negar suas origens, tem que ir pra cima. Eu vou pelo ofensivo, velho. Tem jogador com capacidade pra isso. Você, Cláudio? Sem medo, vai pra cima. Ofensivo, Domênico? Ofensivo porque o Brasil tem 5 estrelas, né? A Sérvia não tem porra nenhuma. Marcão? Defensivo, Sombra. Eu começaria ali com o meio de campo, ali com Casemiro e Fred. Colocaria o Neymar. Você bunda mole, hein, mano? Não, mas na moral, pra começar, Cagão, vamos pensar no seguinte: estreia, jogo nervoso, tá? A Sérvia também, pra mim, vai ser a segunda colocada desse grupo. É um time fortíssimo. Pô, tem Mitrovic, Vlahovic lá na frente. Então são jogadores altos. Pra mim é fundamental o Brasil já marcar no meio de campo, pra não deixar os caras cruzar a bola na área de jeito nenhum. Então, começaria com o meio de campo mais pegador, Sombra e o meu ataque Neymar, Rafinha e o Pombo lá na frente. O Marcão, no banco, bom é o Vit Vaporub, velho. Tomar banho. Eu vou... Os caras são as paredes lá, RG. Mas não. Eu vou aqui, eu vou me isentar. Vai ficar em cima do muro agora, mureteiro? Eu prefiro antes pedir a opinião do Rogério Ceni. Liga pro Miqueias, eu acho que o Rogério sim vai ter um entendimento melhor. Prefiro me basear no Rogério e chupa Miqueias. É isso aí. Verdade. Melhor ter uma posição de um cara que conhece, né? Do treinador. Igor Gomes na Copa. Já treinador, né? Igor Gomes na Copa, velho. Você imagina? Nossa, velho. Olha, vamos lá pro ouvinte. Cara, aí? Você já imaginou se, sei lá, os caras falam, não, Rogério, vem pra ser o treinador da seleção, o Miqueias morre. Ele morre no dia seguinte, velho. Tem um infarto. Tem. Mas, ô Sombra, sabe ver o quanto ele gosta da seleção, né? Mas, ô Sombra, em cima do que você falou a respeito aí do Neymar jogar ou aberto ali pela esquerda ou jogar na referência no meio campo ali municiando o ataque, cara, o Brasil, se o Neymar não jogar naquela posição, vai sobrar pro Paquetá fazer ou para outro jogador que não tem a qualidade do Neymar. Eu acho que o Neymar jogando ali como se fosse um 10 mesmo ali armando o time, o Brasil só tem a ganhar. Por mais que você possa ter talvez aí um meio campo mais agressivo e um ataque que praticamente não marca muito e jogar de uma forma mais ofensiva, mais exposta, mas cara, o Brasil ele vai ter muitas chances ali para poder fazer gol, Domênico. E não dá para o Brasil anular esse meio campo colocando qualquer outro jogador, por exemplo, um Paquetá na armação. Cara, o Neymar tava deitando e rolando. Inclusive, os últimos jogos que o Brasil fez, o Neymar jogando nessa função jogou muito. Exato. O Brasil não tem com os meus 10. botões. O Brasil não tem 10, cara. Aí não julgando se ele deve ser mais ofensivo ou não. Eu tenho cá com os meus botões que eu acho que ele vai entrar no esqueminha comum. Comum, não é precavido. Comum. O que é comum? Comum. O Neymar na ponta, o Vinícius Júnior opção de banco. E 3 no meio. Eu acho, porque... Fred, Casemiro e Paquetá. Sim. Por exemplo, é o meu achômetro só. É o 4-3-3? Mas vamos lá, vamos trazer ouvintes agora? Vamos lá? Ouvintes chegando em nome de...